mundo, e nós entregaremos o nosso tempo de jejum. Abra a palavra de Deus, por favor, em Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4. Nós estamos vivendo um tempo, de uma palavra. Estamos dentro de uma palavra que não foi entregue agora, foi uma palavra que está sendo construída pelo Espírito de Deus na nossa vida, por mudanças. Fazem mais ou menos 2 anos que o Espírito Santo vem nos falando sobre essas mudanças, e chegou o tempo dessas mudanças. O Senhor começou a nos mostrar realmente um tempo novo. Nós marcamos esse tempo novo. Estão aqui as nossas pedras, que vão ficar aqui até o nosso final desse tempo. Marcamos esse tempo comprando uma propriedade, onde vai ser o nosso marco. Mas isso tudo está sendo construído por Deus. O Espírito Santo é que vem trabalhando isso nas nossas vidas. E assim como aconteceu no tempo de Noé, fala para o teu irmão, assim como foi no tempo de Noé. Fala para o teu irmão, como foi no tempo de Noé. Como que foi no tempo de Noé? Jesus é que falou sobre esse tempo. As pessoas comiam, bebiam, se regalavam, achando que não ia acontecer nada. Até que veio o dilúvio e morreram aqueles que não estavam preparados. Assim como foi no tempo de Noé, nós estamos vivendo esses tempos hoje, em que Deus está falando, em que Deus está se movendo, mas algumas pessoas não acreditam, não ouvem, fazem pouco caso. Eu vi hoje um Reels no Facebook, triste demais, não sei nem quem que me mandou, onde uma pessoa perguntava para as pessoas, você conhece Jesus? Você acredita em Jesus? As pessoas falam, não acredito, não acredito. A maioria das pessoas fala, não acredito em Jesus. Estamos vivendo um tempo assim, um tempo que as pessoas não querem Deus. Até mesmo quem crê em Deus tem dificuldade de aceitar o que Ele está fazendo, não entende os processos. E se você não entender os processos, você não vai ser abençoado, porque Deus trabalha no meio de processos. Então nós estamos vivendo esse tempo. E entramos então nesse tempo que o Senhor vem nos falando há mais ou menos 2 anos. A palavra que o Senhor nos deu nesse tempo agora, é aquela que está não precisa abrir, se abriu em Êxodo, né? Mas não precisa abrir, é aquela palavra que está em Josué 5:9. Coloca aqui no telão para mim, Josué 5:9. Você não precisa abrir, fica em Êxodo. Deus disse assim para Josué, disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio, a vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. E Gilgal, como nós já temos aprendido, é um lugar em que a palavra quer dizer uma roda, algo que rodou, uma folha de um livro que virou, ou seja, começa um tempo novo, e Deus estava preparando aquele povo para um tempo novo. E nós vimos no domingo que era importante tirar então a vergonha de cima do povo, porque quando você tem uma culpa, quando você tem uma vergonha sobre você, você não consegue avançar, você não consegue fazer as coisas. Pessoas que estão debaixo de culpa, pessoas que estão debaixo de vergonha, elas não conseguem fazer nada, elas estão sempre fugindo das situações, ela foge de tudo aquilo que pode expor ela, porque a pessoa está debaixo de uma vergonha, ela está debaixo de uma culpa, então ela evita tudo, ela evita vir à igreja, ela evita ir na casa da família, ela evita tudo. Eu lembro como essa culpa, né, que o diabo coloca sobre as pessoas, como ela impede as pessoas de se relacionarem. E elas acham que estão certas, mas na verdade elas estão debaixo de uma vergonha, de uma culpa. Por isso que elas não conseguem fazer o que elas deveriam fazer e até gostariam, mas não conseguem. E Deus fala então para o povo assim, para vocês entrarem nesse novo, para vocês entrarem nesse melhor, vocês precisam saber que a culpa eu removi, que a vergonha eu tirei de vocês, para que vocês possam avançar. E nós vimos então domingo uma palavra, mas hoje eu gostaria de mostrar para vocês como é que esta libertação de Israel começou, porque agora nós estamos em Gilgal, profeticamente, onde o povo está entrando num tempo novo, e Deus está falando, eu removi a culpa, eu removi a vergonha, eu removi o opróbrio que estava sobre vocês. Tá, mas como é que isso aconteceu? Tudo aconteceu lá em Êxodo capítulo 4,
capítulo 3, perdão, quando Deus se apresenta a Moisés, quando Moisés tinha 80 anos, Deus se apresenta a Moisés e fala assim para Moisés: eu vou tirar o povo do Egito e vou usar você. E Moisés ouviu aquela palavra, e depois de várias conversas com Moisés, porque chegou uma hora, Moisés falou assim: eu não vou, eu não quero, eu estou com medo de Faraó, eu conheço Faraó, eu vivi 80 anos, 40 anos lá dentro, eu sei quem é esse cara, eu sei quem são os feiticeiros, eu sei como são os bruxos, eu sei como que o diabo se manifesta lá dentro, eu não vou. E Deus então, a ira de Deus se manifesta, leia lá capítulo 3 de Êxodo, a ira de Deus se manifesta, Moisés então dá uma afinada, e ele fala: então eu vou, e ele vai. Mas quando ele decide ir, Deus fala para Moisés, dá um recado para Faraó. A gente tem que pensar em algumas coisas, a gente precisa pensar, por que Deus faria isso? Deus, o Senhor do universo, o Deus Criador, manda dar um recado para o homem, para o Faraó. E qual foi o recado? Êxodo capítulo 4, mesmo sentados, olha o versículo 23. Digo-te, pois, Deus fala para Faraó: deixa ir meu filho, para que me sirva. No versículo anterior ele fala que Israel é o filho dele, o primogênito dele. Então ele fala assim, versículo 23, digo-te, pois, Faraó, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Qual foi o recado que Deus mandou para Faraó? Deixa Israel sair, porque se você não deixar Israel sair, eu vou matar os teus primogênitos. Abre, por favor, lá em Números capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Você conhece esse versículo? Se você não conhece, é bom ter uma Bíblia, porque você pode pintar esse versículo, escrever nesse versículo aí na sua geladeira, né? Colocar um papelzinho na sua geladeira. Você coloca tanta tranqueira na geladeira, não é verdade? Do lado de fora, estou falando, do lado de dentro não, só tem coisa boa. Mas você pendura de tudo na geladeira, né? Negócio do gás, negócio do disque água, de tudo você coloca um versículo bíblico na sua geladeira, coloca esse versículo aqui, ó. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, porventura tendo ele prometido não? Se Deus prometeu uma coisa, ele vai fazer, ou tendo ele falado não? Cumprirá. Deus então manda um recado para Faraó, gente, o Deus criador dos céus e da terra, fala assim: solta o meu primogênito, solta os meus filhos, porque se você não soltar eles, eu vou matar o teu filho. Por que Deus deixaria isso para nós? Por que Deus, o Criador do universo, entraria nesse nível de combate assim, ó, eu e você, vem cá, eu fiz tudo, mas eu quero falar com você. Por quê? Pensa um pouquinho, porque a gente tem que pensar. Existem muitos lugares na Bíblia que são fantásticos. Por exemplo, Josué capítulo 10. Já ouviu falar que o sol parou e a lua parou? Vocês lembram de Aijalon? Josué está numa batalha contra 5 reis. E ele nessa batalha, ele vai clamar a Deus. Ele consegue destruir muita gente. Mas no meio dessa batalha, Deus, diz em Josué capítulo 10, que ele faz descer pedras do céu. Fale comigo, pedras. Não é chuva de pedra não, chuvinha de granizo, não, é pedra. Ele faz descer pedra do céu. E mata mais gente do que Josué feriu com a espada, diz lá em Josué capítulo 10. Se Deus matou aquele pessoal com pedra, por que ele não fez algo com o Faraó? Teve que entrar nessa conversa assim, vamos
conversar, eu e você, o faraó, eu e você, solta ou eu mato teus filhos. Quando você vai em 2 Crônicas, capítulo 20, você tem lá Josafá numa batalha. Ele está com medo, ele vai fazer um jejum, Josafá. E quando ele faz o jejum, aparece um profeta e fala para Josafá assim: Josafá, Deus mandou dizer o seguinte: você vai vencer todos esses exércitos dos Moabitas e dos Amonitas. Você vai vencer todos eles, porque eles estavam lambendo a terra, eles vieram lambendo a terra para destruir Israel. E Deus falou assim: Josafá, Deus manda dizer o seguinte: você não vai colocar a mão na espada, ele vai matar todas essas pessoas, sem você colocar a mão na espada. E sabe o que vai acontecer? Tendo Deus falado, ele não vai cumprir? Sim ou não? E ele acabou com todos aqueles exércitos. Por que ele vai fazer isso com o faraó? Se ele é poderoso para fazer descer pedra do céu, se ele é poderoso para matar os exércitos dessa maneira? Temos que pensar. Temos que pensar. Aí você fala assim: bom, mas são exércitos, né? Deus estava falando diretamente com o faraó. Tá, então abre depois lá Daniel capítulo 5. Já ouviu falar em Nabucodonosor? O rei mais temido da época. Nabucodonosor, ele era tão perverso, mas tão maldoso, que na entrada de Babilônia, ele deixava uma pilha de ossos, de caveira de pessoas, para quando a pessoa entrava na cidade, olhava para aquela pilha de ossos e falava: opa, o rei aqui dentro não é fácil não, eu vou morrer se eu aprontar. Tinha um deus que ele servia chamado Marduk, mas Nabucodonosor, por ter se engrandecido, diz em Daniel capítulo 5, que Deus manda sobre ele uma doença. Na época que eu fiz seminário, pastora, chamava licantropia, agora chamam de boitropia. Em que Nabucodonosor ficou 7 anos, quantos anos? 7 anos pastando como um animal na Babilônia. O rei Nabucodonosor ficou 7 anos comendo grama que nem um boi, porque Deus olhou e falou assim: você foi longe demais? Pasta aí, meu querido rei. Por que Deus não fez isso com o faraó? Mas se isso não bastasse, depois você leia Atos capítulo 12, onde você vai ver Herodes subindo numa tribuna, todo feliz. E quando Herodes, com uma veste talar, toda feliz ali, chega diante da população ali, e o povo começa a falar: olha, Herodes está falando que é a voz de um Deus. Diz a palavra de Deus que Deus mandou um anjo ali com um verme, e Herodes morreu imediatamente. Deus acabou com Herodes, mandando só um vermezinho. Então, vamos questionar, vamos perguntar para Deus: Senhor, por que o Senhor fez isso? Existem algumas revelações que a gente pode tirar daqui. Porque quando eu olho para o texto, eu preciso entender o seguinte: Deus tirou a vergonha do seu povo, mas para essa libertação, a primeira coisa que eu vou enxergar é que o Senhor está mostrando como as trevas são organizadas. Sabe por que eu creio mesmo que Deus teve esse confronto com o faraó para mostrar para nós o quanto as trevas são organizadas. Porque Deus fala assim para faraó: eu vou matar os teus filhos. E Deus então manda 10 pragas. Quantas pragas? Quantas pragas? Você sabe que cada praga que Deus mandou para o Egito era para derrubar uma entidade do Egito? Sabia disso? Entra no Google, eu não tenho tempo para te ensinar isso, mas já falei aqui várias vezes. Cada praga que Deus enviou para o Egito era para destruir um deus do Egito, onde os egípcios se dependiam, onde os egípcios se curvavam e falavam: esse aqui é o Deus Sol, esse aqui é o Deus da floresta, esse aqui é o Deus da chuva, esse aqui é o Deus do Nilo, esse aqui é o Deus que cuida das situações assim como insetos. E Deus foi e abateu cada um desses deuses. E Deus está nos mostrando como as trevas são organizadas. Quando Israel
Eu falei quem? Quando Israel entrou no Egito, eles eram poucos homens. Era a família de Jacó. E eles ficaram ali 400 anos, 420 anos eles ficaram ali. E nesses 420 anos, Satanás se organizou. Fale comigo, se organizou. E 10 entidades estavam ali, prendendo o povo ali, escravizando o povo ali. Não era uma, nem duas, eram 10 entidades. 10 poderes. E Deus está falando assim: eu vou tirar vocês daí. Eu vou te derrubar, Faraó. Mas eu preciso mostrar para eles como é que esse mundo espiritual se organiza. E qual é o processo disso. Porque muitas vezes você está achando que só porque você se converteu, acabou a batalha espiritual, acabou a guerra. Só porque você se converteu, está tudo resolvido. E aí, como você está convertido, você olha para a sua família, vê a sua família debaixo de uma luta, e você fala assim: por que você não aceita Jesus logo? Parece que é fácil, não é? Pergunta para o teu irmão: quanto tempo você demorou? Quanto tempo você demorou? Eu demorei 21 anos para aceitar Jesus. 21 anos que eu demorei para aceitar Jesus. As trevas se organizaram contra a minha vida e contra a minha família, para me impedir de aceitar Jesus. Minha tia incorporava e falava que era o espírito do meu pai para me prender, para que eu não saísse dali. Quantas coisas aconteceram na minha vida para me segurar, para me seduzir, para me manter preso naquilo. O Deus que é o Senhor dos céus e da terra, Ele podia ter mandado um verme e acabar com o faraó. Ele podia ter mandado chuvas de pedra e acabar com todo o Egito. Mas Ele tinha que mostrar para nós o que estava acontecendo por trás daquilo. Como aquilo era organizado. Qual era o poder que tinha por trás. Sim, Deus tirou a vergonha sobre nós. Mas será que você entende que existem principados e potestades interessados em você para trazer um escândalo através de você, para trazer um divórcio na sua família, para trazer uma queda no meio da sua casa e envergonhar toda a sua família, inclusive o nome do Senhor Jesus? Será que você entende que existe um exército organizado querendo acabar com você e com a sua geração? Porque é isso que Deus quis mostrar para nós. Porque não faltava a Ele poder para acabar com o diabo? Faltava, Ele podia fazer. Mas é interessante, porque o Senhor, que é o Senhor de toda a terra, Ele olha e fala assim, Ele diz para Faraó: eu vou atingir você, mas eu preciso que eles enxerguem o que está escrito aí. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, você conhece esse versículo de cabeça? E nós temos que usar a armadura de Deus, porque esse mundo jaz no maligno. E nós temos ali um exército chamado principados, potestades, contra esses dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tudo isso está aí. E agora você aceitou Jesus, acabou. Não acabou não. Tem pastor caindo com 70 anos de idade. Tem gente perdendo o ministério com mais idade ainda, porque o diabo não vai parar. E aí você acha que simplesmente porque você agora é do Senhor Jesus, esse mundo parou de funcionar, agora é só você e Deus. Não, você precisa entender como isso é organizado. Principados, potestades, muito organizado. Fale para o teu irmão: muito organizado. Por isso, olhe para mim. Olhe para mim. Esse mundo espiritual é muito organizado. Por isso, se organize, meu irmão. É um mundo espiritual que não está dividido. Então não se divida. Porque se você se divide, os demônios vão comer você. Não divida a sua casa, não divida os seus negócios, não divida a sua empresa, não permita com que pessoas fiquem dividindo você
e com quem você trabalha, porque é no meio disso que os demônios, de forma organizada, vão fazer de tudo para te destruir. Principados e potestades, o mundo é organizado. E Deus fala assim: ô faraó, você não sabe com quem você está mexendo. Comigo a coisa é diferente, mas eles precisam entender o que é isso. E Deus vai fazer 10 pragas, uma por uma, para mostrar quem era que estava ali segurando o povo de Israel. Você já se perguntou quem é que está segurando os teus filhos? Ou você fica com essas desculpinhas? É que meus filhos preferiram o mundo, meus filhos são diferentes, meus filhos não quiseram saber da igreja, meus filhos, meu marido, você nunca parou para se perguntar o que é que tem por trás desse mundo espiritual que está tentando destruir a sua geração? Um mundo organizado, um mundo espiritual, o quê? Daniel estava lá na Babilônia, já era os persas, e Daniel está angustiado, ele precisa de respostas de Deus. Daniel fala assim: eu vou fazer uma separação de 21 dias, não vou colocar óleo na cabeça, vou ficar vestido com roupas humildes, não vou comer carne, eu vou me separar 21 dias. E quando ele termina os 21 dias de oração, chega um anjão do Senhor ali. Deus não tem anjinho não, viu? Esse negócio de anjinho, isso é coisa de demônio. Nosso Deus só tem anjão. Aí chega um anjão e fala para Daniel: Daniel, cheguei. Aí Daniel cai por terra, né? Porque a presença do anjo, já cai Daniel. Aí Deus fala assim, o anjo fala para Daniel: Daniel, eu demorei um pouquinho para chegar. Era para ter chegado antes. Mas eu só cheguei agora. Preste atenção. Porque o príncipe do reino da Pérsia, ou seja, a Pérsia tinha um príncipe que reinava ali, que tinha governo ali, e me impediu o anjo de chegar. Esse mundo espiritual, ele é muito organizado. Mas tem uma outra coisa que eu entendo que o Senhor quer nos mostrar. Não é só organização, mas como esses demônios não soltam. Quantas pragas? Quantas? Fala para o teu irmão: 10. Meu irmão, fale para mim, depois da primeira, segunda praga, você que já leu a Bíblia, você já não mandaria embora? Sim ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta, você já leu Êxodo, não leu? Se você não leu, assistiu pelo menos na Record, não assistiu os 10 mandamentos? Deixa eu te falar uma coisa, você percebeu quantas vezes o faraó fala assim: pode ir, ou depois dessa praga, não, pega, vai todo mundo embora, pode ir embora. Você já percebeu quantas vezes? Leia lá, ele faz isso várias vezes, só que na hora do vamos ver, ele não deixa sair. E aí você pergunta assim: por que ele falava, não, agora vocês vão embora, mas depois ele não deixa sair? Por que ele não deixava sair? Porque aí tinha um outro governo, tinha outro demônio, que não deixava ir. Então não é só ele é organizado, mas eles são persistentes. Eles olham e falam assim: eu não vou te libertar. Não é assim não. Abre lá em Isaías, por favor, Isaías capítulo 14. Você sabe que Isaías 14 fala do biotipo ali, do tipo de Satanás, né? Isaías capítulo 14. Ali em Isaías 14 fala essa figura de Satanás, mostra como ele é. A partir do versículo 12, olha o que está escrito: como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. Está falando do diabo. Versículo 13, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 15, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo.
Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Versículo 17, preste bem atenção. Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que aos seus cativos não deixava ir. Esse mundo espiritual não é só organizado, mas você também tem que enxergar que Deus mandava uma peste, mandava uma praga, e o diabo, Faraó olhava assim: não, agora eu solto. Depois ele falava: não solto mais não, segurava. Mandava outra praga: agora eu solto, e não soltava. Nona praga: não, agora eu solto. Faraó: agora eu solto, não soltava. Ele não deixa ir. Aí você não sabe porque que o teu negócio muitas vezes é atacado, você não sabe porque que tua família é atacada, você está olhando e fala assim: peraí, meu irmão, nós estamos numa constante guerra, essa guerra não vai acabar nunca. Você está entendendo? Fala para o teu irmão: essa guerra não vai acabar nunca. Eu acabei de falar, tem homens de Deus caindo com mais de 70 anos. Essa guerra não vai acabar nunca. Se você está pensando: eu sou jovem, estou sendo muito atacado nessa minha vida, na minha vida sexual, mas quando eu ficar velhinho, isso vai acabar. Não vai acabar. Não vai acabar. Nunca. Porque ainda que teu corpo seja mortificado, a tua mente não vai. Então essa guerra não vai acabar nunca. Para homens e mulheres. E o diabo não deixa ir. Não é só organizado, mas ele não deixa ir. Lembram lá? Eu falei sobre isso no podcast. Seria muito importante se assistir o podcast dessa semana sobre jejum. Mateus capítulo 17, eu falei sobre jejum. Jesus vai expulsar o demônio de um homem. Esse homem, os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. E Jesus fala que eles tiveram pouca fé. E Jesus fala: se vocês tivessem a fé como um grão de mostarda, ainda que fosse pequenininha, vocês conseguiriam. E aí Jesus fala assim, Jesus expulsa o demônio, aquele demônio não queria sair. Os discípulos tentaram expulsar? Sim ou não? Os demônios saíram? Não. Aí Jesus fala assim: olha, essa casta só sai com jejum e oração. Aí você deve pensar assim: bom, então jejum e oração é poderoso, eu vou fazer jejum porque o jejum tira demônio. Não. Assista o podcast. Jejum não tira demônio nenhum. Jejum é o método que eu vou fazer na minha vida de separação para poder orar. Para enfraquecer minha carne e ter mais tempo de oração. E aí Jesus fala assim: essa casa só sai com jejum e oração. Por que eu então preciso de jejum e oração? Porque eu preciso de perseverança diante de demônios. Porque eles também vão perseverar. Eu preciso orar. Eu preciso me manter firme. Jejum e oração é porque, não é porque o jejum e oração vai tirar o demônio, mas é porque o jejum, essa minha oração de jejum, vai fazer com que eu olhe e fale assim: eu já expulsei, não saíram. Lembra aquele homem que tinha uma legião, Marcos capítulo 4? Quanto que é uma legião romana mesmo? De 4 a 6 mil homens? Aquele homem tinha 4 a 6 mil demônios dentro dele. Aí você expulsa o demônio, ele sai. Aí você fala: graças a Deus, amanhã depois o demônio está de volta. Aí você fala: caramba, essa pessoa não tem juízo. Essa pessoa é doida. Ela deixa o demônio voltar. Filho de Deus, você acha que alguém quer que o demônio volte? É que ele não sai. Ele volta. Aí Jesus fala assim: então você tem que ter jejum e oração, para você olhar e falar assim: não está liberto, mas amanhã vai estar. Ainda não está liberto, mas amanhã vai estar. Eu vou continuar orando até que a libertação dele seja completa. Até que esse demônio saia. Então eu vou jejuar e vou orar. Até que a obra que Deus começou na vida dele, na minha vida, se complete. Por isso que quando alguém manifesta demônio, eu falo para a pessoa assim, a frase que eu sempre uso para as pessoas, porque isso aconteceu na minha vida.
Pode falar para o teu irmão, fica tranquilo, na sua também. Pode ficar tranquilo, porque se você nasceu num lar que não foi evangélico, a Bíblia nos ensina que nós éramos filhos da ira, nós servíamos o Deus desse século, o qual era o nosso pai. Ele é chamado de pai da mentira. Você era mentiroso? Você falava mentira quando você não conhecia Jesus? Então, quem que era teu pai? Agora você tem um pai que é o caminho, a verdade e a vida, amém? Então agora você tem um outro pai. Agora você tem um outro pai. Mas no passado, quando nós não tínhamos Deus, quem que nós tínhamos? Se a partir de agora Deus é o meu pai, então eu não tinha pai, eu tinha um pai. Era o Deus desse século, ao qual eu servia, que eu fazia a sua vontade, que eu fazia o que ele queria. Então agora eu preciso de jejum e oração, para que eu me fortaleça, e para que eu fale assim, isso vai acabar na minha vida. Eu sempre falo para as pessoas quando tem manifestação do demônio, eu falo assim, o processo começou. Qual que é a minha frase? O processo começou, você está indo bem. Não tenha medo se manifestou, tenha medo se não manifestar e ficar em você. Isso que é o pior. Já assistiram um filme chamado Dormindo com o Inimigo? Tem um filme chamado, ele é antigo, Dormindo com o Inimigo. Então não temos que ter medo se ele manifesta ou não manifesta, porque ele está de qualquer jeito. Se a pessoa não conhece Deus, ele está de qualquer jeito. E às vezes até conhece Deus, ele está, porque ele não larga. Aí você fala assim, poxa, eu já sou cristão, eu já sou do Senhor, eu ando com Deus há tantos anos, eu sou dizimista, eu sou líder, sou pastor, eu sou ungido, eu sou apóstolo. Ai, caramba, e as minhas lutas continuam iguais, eu continuo sendo atacado, eu continuo tendo vontades estranhas, eu continuo tendo pensamentos horríveis. Porque ele não quer te largar. Então agora, mantenha-se com a sua libertação firme. Sabe por quê? Porque tem a última coisa, Deus mostrou que eles são organizados, Deus mostrou que eles não deixam ir, mas Deus mostrou que pela vida de um homem que queira fazer a sua vontade, o poder dele se manifesta e a libertação acontece. Um homem enfrentou tudo isso. E vou te falar, ele não queria não, ele teve medo. Ele teve? Moisés falou assim, não vou não. Deus, acho que você não está entendendo, eu vivi 40 anos lá dentro. Eu sei muito bem o que os feiticeiros são capazes. Lembra quando Moisés chegou no primeiro sinal dele? Moisés lançou as varas dele no chão, as varas viraram serpente, lembra? Lembra, pessoal? E o que aconteceu com as varas dos magos? Também viraram serpente. Eu fico imaginando Moisés olhando e falando, eu falei, Senhor, olha aqui, ó. O Senhor mandou fazer esse milagre, eles também fazem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, vamos lá, você é inteligente, fala para o teu irmão, você é inteligente, vamos lá. Vai, você é inteligente, você tem que pensar nas coisas. Por que Deus mandou Moisés fazer a vara virar serpente? Sabendo que a vara dos magos também viraria serpente. Por que Deus mandou fazer isso? Porque Deus ia mostrar que o poder dele diante das trevas é maior, porque a vara de Moisés engoliu a serpente dos outros. Você acha que Deus... Deixa eu falar uma coisa, Deus não faz nada por acaso na sua vida. Você acha que Deus está brincando com você? Ele está tentando adivinhar o que você gosta, o que você não gosta? Você acha que Deus está fazendo teste com você? Você acha que Deus está olhando para você e falando assim, eu não sei se eu vou com a Liliane, se eu vou fazer isso com ela ou não, será que ela vai gostar? Deus sabe tudo, Ele é poderoso. Ele falou para Moisés, teu primeiro sinal vai ser com a vara, joga ela no chão. Moisés olhou e falou, o senhor não está sabendo, eu não vou não, vai lá. Aí quando ele fez, os magos também fizeram, mas Deus estava mostrando para Moisés e mostrando para nós, que um homem nas suas mãos, ele é poderoso para libertar um povo. Você nas mãos de Deus é poderoso para a sua libertação e a libertação da sua família. Você nas mãos de Deus, você pode fazer coisas que o inferno não vai conseguir resistir.
São 10 principados e potestades. São encantamentos e magias de alto nível. E ainda tinha um Moisés gago. E Deus fala assim: eu vou te usar. Mas você tem que estar na minha mão. E a terceira coisa então que a gente vê é isso. Nós precisamos saber o tempo de fazermos as coisas. Deus tem um momento. Teve coisa que Deus falou para Moisés: ó, você vai lá e vai fazer tal coisa. Mas teve um momento que Deus falou assim: é agora que você vai lá. Talvez você já saiba e tenha discernimento do que você tem que fazer para a sua família, mas tem que saber a hora de fazer. Segunda coisa, tem que saber como fazer, porque Deus dava os detalhes para Moisés. Quando se trata de guerra espiritual, de libertação, você tem que saber como fazer. Eu vejo alguns crentes, uma vez eu falei esse termo aqui, um endemoniado ficou usando ele aí fora. Eu vejo alguns crentes às vezes parecendo um pato louco. Ele vai arriscando tudo. E esses endemoniados que falaram desse meu pato louco, exatamente, ficam correndo aqui, correndo ali, correndo ali, correndo lá, e agora não corre para nenhum lugar mais. Vai atrás de profeta aqui, profeta lá, profeta aqui, profeta lá, porque não sabe escutar a voz de Deus, precisa ouvir a boca dos homens, não a voz de Deus. Precisa ouvir homens falando em vez de ouvir Deus. Eu preciso saber o que Deus quer daquela situação. Eu preciso procurar as pessoas da igreja e entrar em batalha espiritual comigo. Ora comigo por essa situação. Guerreia comigo, eu preciso saber o que fazer. Mas não, a pessoa está atrás de tudo. Ela vai no YouTube, ela vai no Facebook, ela vai em tudo, ela está tentando. Graças a Deus ela está tentando. Mas tem a direção de Deus, tem os comandos de Deus. E olha o que Deus me revelou no meio de tudo isso, para encerrar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Cada vez que Moisés enfrentava um demônio ali, cada vez que um desses demônios eram derrotados, que Faraó mandava Moisés sair da presença dele, como é que ficava a situação de Faraó com Moisés? Ficava cada vez melhor, não ficava? Quantas vezes você lê na Bíblia que Faraó fala assim: se você entrar de novo na minha frente, eu vou te matar. Aí vinha a praga, aí Faraó falava: chama Moisés. Mas veja lá, porque quando você entra em batalha espiritual, não quer dizer que as coisas vão ficar boas de hoje para amanhã, não. Pode ter momentos de caos, pode ter momentos difíceis, pode ter momento de confronto que você vai olhar e vai assim: e agora ficou pior. Eu fico imaginando Moisés com Arão, com a varinha dele, vai lá, faz cair a praga, aí ele entra na frente de Faraó e fala: vai deixar o povo ir? Aí Faraó fala assim: some daqui, senão eu vou te matar. Eu fico imaginando Moisés com o bordão dele, ele vira para Arão e fala: eu falei que não ia dar certo, vamos embora. Aí ficou pior, agora o homem está com raiva da gente. Porque lembra? O diabo é opressor. Ele é opressor. Organizado, não deixa aí. E o fato de você começar a entrar em batalha espiritual não quer dizer que tudo vai começar a dar certo de hoje para amanhã, não. Pode ter momentos que você olha e fala assim: não, parece que está ficando difícil, parece que está ficando complicado. Fala para o teu irmão: parece. Fale comigo, escute. Se você está no processo de Deus, se você está andando no que Deus está te mandando fazer, pode parecer que as coisas estão difíceis, mas no final você vai ver que Deus é o vencedor na sua vida. Deus é o vencedor no meio da nossa vida. Então feche a sua Bíblia. Nós vamos orar. O Deus dos céus e da terra manda um homem falar para Faraó: ô Faraó, deixa sair meus filhos, porque senão eu vou matar teu filho. Aí você olha e fala assim: por que Deus faria isso? E Deus mostra quanto tinha de poder ali das trevas impedindo os filhos de sair. Deus mostra como eles eram organizados. E Deus mostra como um homem nas suas mãos, fazendo a sua vontade,
é capaz de libertar uma família, uma nação. Você precisa crer nisso. Está no teu período de jejum. Para que serve o jejum? Assiste o podcast. Para você se fortalecer. Para você se quebrantar. Para que não seja feita a vontade da tua carne, mas a vontade do Espírito de Deus em você. Porque em jejum você enfraquece tua carne. Para que Deus fale com você. Escute, igreja. Deus nos ama. O Deus Criador dos céus e da terra. Olhe para mim, escute e olhe para mim. O Deus Criador dos céus e da terra podia ter matado o faraó naquela hora. Mas ele deixou tudo isso escrito para mim e para você. Porque o Deus que não está brincando com você, que não está fazendo teste com você, esse Deus sabe que com o passar do tempo, o mundo vai se esfriar, a igreja vai se esfriar, as pessoas não vão querer saber de Deus. Deus sabia que isso ia acontecer, desse esfriamento. Ele mesmo fala, então Ele nos deixou registrado, para que aqueles que creem, possam olhar e falar assim, foi assim que Deus fez com Moisés, é assim que Ele vai fazer na minha vida também. Eu só preciso ter fé. Então, entra no teu jejum. Entra no teu jejum. Separa 12 horas. Pelo amor de Deus, não vai separar da meia-noite até meio-dia, né? Eu vou ficar 12 horas sem comer, da meia-noite a meio-dia e almoça. Aí, lógico, né? Aí já não toma café da manhã mesmo. Separa um tempo de oração. A Valéria me fez a seguinte pergunta: a gente tem algum tipo de preparação para o jejum? Eu falei para ela, a preparação para o jejum não, mas no tempo de jejum é importante. Eu vou me separar em jejum nessas próximas 6 horas, tá bom. Qual vai ser o teu tempo de oração? Marca no papel. Eu vou ficar 6 horas sem comer, vou deixar meu almoço, mas a 1h da tarde, na hora do meu almoço, eu vou entrar no banheiro lá da empresa, eu vou para o meu quarto, eu vou na minha casa, vou ajoelhar e vou gastar 20 minutos orando ali, para ouvir a voz de Deus. Como que você vai organizar as tuas 6 horas, 12 horas de oração? Eu vou colocar uma música para tocar, uma adoração. Eu vou ficar em pé adorando, em silêncio, cantando e procurando escutar a voz de Deus. Eu vou para o Shabat, eu vou lá no Shabat. Eu quero ouvir a voz de Deus. Vai se organizar para o seu jejum? Ótimo, se organize. Não é preciso nada para você fazer antes no teu corpo para jejum, mas é importante se preparar para o jejum. A tua batalha não acabou. Fala para o teu irmão, a tua batalha não acabou. Está entendendo? Só vai acabar quando a gente chegar nos céus. Quando a gente chegar no céu, acabou. Aqui não vai acabar. A batalha do pastor Dante e da pastora Vilza dobrou agora. Porque antes ela tinha que batalhar por ela, pelos filhos que estavam dentro da casa dela. Agora os filhos foram tudo embora e agora tem os netos. A batalha aumentou. Eu estava aqui sentado adorando a Deus e eu estava olhando para Raquel. Eu falei assim, Senhor, há 3 anos atrás eu estava com medo no meu coração de perder a minha filha para o Senhor. E eu pensando, Senhor, como que eu vou fazer para não perder a Raquel? E hoje ela adorando a Deus, eu falo, o Senhor cuidou. Mas tivemos que batalhar, viu? Porque a Raquel é uma bênção. Você acha que o diabo não vai vir para cima dela? A batalha nossa nunca vai acabar, irmãos. E agora que ela está uma bênção, eu olho e falo, que linda, minha garça. Agora vem o neto ou uma neta. A batalha começou de novo. Você está entendendo? Não vai acabar nunca. Então guarda para a gente poder orar agora. Eles são muito organizados. Não divida a sua casa. Não se divida.
amanhã ou depois, se você ficar arrumando situações difíceis com a sua família, se vier um câncer sobre você, se vier uma doença sobre você, depois venha pedir oração na igreja, viu? Venha pedir oração na igreja, que a oração não vai funcionar. Aqui não é centro de macumba. Seja sábio. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Então esse mundo é organizado. Segunda coisa, não acho que acabou porque você é do Senhor, você está em batalha. Mas terceira coisa, resista, ore, vai que vai dar certo. Vai dar certo. Nossos filhos não estão perdidos. Não existe batalha perdida diante do Deus Todo-Poderoso que nós queremos. Não tem situação na sua vida que você olha e fala assim, mas não tem mais jeito. Tem jeito, enquanto nós estamos vivos, tem jeito, porque o nosso Deus está presente. Fique em pé, vamos orar. Nós vamos orar agora e vamos entrar numa batalha aqui. E talvez você nessa noite se sinta que você precisa que alguém ore por você. Porque você possa, talvez nessa noite você fale assim, existem pensamentos em mim que são horríveis. Eu não consigo me libertar de certos pensamentos. Então hoje é hora de nós orarmos por você. E pedimos para que Deus tire esses demônios que estão na sua mente, trazendo pensamentos horríveis. Que estão tentando te envergonhar, porque Deus tirou a vergonha de você. Deus já te comprou você. Deus já chamou você para a família dele. Então se você tem coisas horríveis dentro de você, isso tem que sair. E entenda que é um processo. É um processo que toda hora está falando, saia, saia, saia. E no Egito foram 10 pragas, talvez a sua seja de 50, mas você vai tirar as 49 até acabar as 50. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então nós vamos orar agora. E se você tiver alguma coisa que você olha e fala assim, tem algo que está me incomodando, eu preciso que ore por mim, isso tem que sair de mim. Você precisa vir para frente para quem te abençoe. Pensamentos ruins, pensamento de morte, sentimentos ruins, está sempre angustiado, eu não sei porquê, mas eu estou sempre triste, eu me sinto preso. Tem gente que fala assim para mim, sabe, eu não consigo andar, parece que eu estou preso. Que é isso? É Deus, né? É Deus que está te prendendo. Não é. Então se não é, vamos tirar isso. Queria chamar para frente os nossos pastores, os presbíteros, para a gente poder orar. Nossos diáconos para estarem juntos também para orar. E o ministério profético fique à vontade para andar na igreja e orar com quem precisa. E nós vamos orar agora com você que precisa. Nós já oramos antes de começar o culto. Então agora nós vamos te abençoar. Quando eu aceitei Jesus, já contei isso várias vezes aqui, você precisa escutar novamente. Quando eu aceitei Jesus, a pessoa falou assim para mim, vamos aceitar Jesus? Eu falei, já tenho Jesus. Vamos aceitar Jesus? Eu já tenho Jesus. Então vamos orar. Eu ajoelhei e comecei a orar com o meu pai, que me levou para Jesus. E eu senti como alguma coisa muito ruim estivesse saindo de mim. Eu achei que eu ia desmaiar. Eu estava endemoniado, irmãos. Eu achei que eu ia desmaiar. Eu comecei a sentir meu corpo, mas de repente eu senti como se algo entrasse dentro de mim. E eu nasci de novo. Não é necessário que todos sintam a mesma coisa, mas é necessário que aquilo que está errado saia da sua vida. Então eu vou orar agora com eles. E se você precisar de oração, você venha para frente, porque nós queremos orar por você. Tá bom? Nós vamos orando de 2 em 2. Se precisar orar de 3 em 3, nós vamos orar. E desde já, fica com seus olhos abertos. Escute. Senhor Deus, nenhum demônio vai fazer nada aqui dentro. Não vai fazer nenhuma arruaça. Nada. Porque nós não queremos nada de demônios. Nós queremos a tua libertação, Senhor. Então se existe alguma coisa na nossa vida, que saia sem ninguém aqui ser exposto de nada. Essa é a nossa ordem nessa noite, Senhor. Porque nós queremos que o teu nome seja glorificado. Faz a obra. Faz a obra, Senhor, em nome de Jesus. Vem para frente se você precisa de oração. Se você tem pensamentos, se você tem alguma coisa que está te empreendendo, alguma coisa que você sente, tem coisa me segurando, tem coisa que talvez você queira aqui representar a tua família.
Talvez você queira falar assim: Senhor, eu quero que liberte a minha família, né? Amado Deus, no poder do Teu nome, no nome santo de Jesus, eu peço que o Senhor venha agora e liberte essas vidas. Liberte agora, Senhor, em nome de Jesus. Liberta, em nome de Jesus. Saia todo espírito imundo, todo pensamento errado, tudo que o inimigo possa ter trazido sobre a nossa mente, fracasso, medos, angústia, mentiras. Senhor, saia. Senhor, tira agora deles toda essa ação demoníaca. Saia agora da vida dos meus irmãos, da vida dos teus filhos, Pai. Saia agora. Faz a tua obra, Senhor. Espírito Santo, sopra sobre eles esse tempo e liberta. Começa o processo, Senhor, na vida deles. Começa o processo agora, Senhor, e liberta. E que saia e não faça nenhuma bagunça aqui dentro. Saia e não toque ninguém aqui dentro. Espírito Santo de Deus, toma o lugar na vida desses meus irmãos, desses teus filhos, Senhor. Toma lugar na vida deles agora, Espírito Santo. Toma lugar na mente deles agora, Espírito Santo. Toma, Senhor, toma a mente deles. Toma agora, Senhor, toma o pensamento deles. Faz essa obra agora, Senhor. Faz essa obra agora. Espírito Santo de Deus, nós somos a tua igreja. O Senhor disse que o Senhor nos encheria com a tua presença. Enche agora esses teus filhos, enche meus irmãos com a tua presença agora, Senhor. Enche agora com a tua presença. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Traz novos pensamentos, traz novos sentimentos. Anula, Senhor, o que o diabo trouxe sobre eles. Quebra, Senhor, o poder das trevas agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No nome santo de Jesus. Nome que está acima de todo nome. Nome de Jesus, que derramou seu sangue por nós. Sangue precioso, como está escrito lá em Colossenses, que desprezou publicamente todo principado e potestade. O sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus, do Verbo que se fez carne, do nome que está acima de todo nome, daquele que é o começo e o fim de todas as coisas, o primeiro e o último, que tem na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No nome de Jesus, que se dobrará todo o joelho e toda a língua confessará. No nome de Jesus, saia todo demônio desse lugar. Saia todo espírito imundo desse lugar. Solta as nossas vidas. Solte as nossas mentes. Solte a nossa família, solte os nossos filhos. Vem, Senhor, vem com o teu Espírito Santo e enche a vida dos meus irmãos. Enche a vida dos meus irmãos com a tua presença, Senhor. Enche a vida dos meus irmãos com a tua presença. Faz a obra, Senhor, completa essa obra. Oh, balabasara candaralabas. Xarabalabas.
A banda vem aqui para cima, por favor. Vamos adorar a Deus com louvor para podermos encerrar, enquanto eles estão orando. Bi. Depois chama a Adriana. Entre em oração pela sua família. Faz uma avaliação na sua vida. Veja se tem alguma coisa que você olha e fala: é uma guerra, é uma luta. Você vai vencer essa luta, meu irmão, em nome de Jesus. Você pode estar olhando e estar falando: está difícil, porque talvez você esteja no meio da quinta praga ainda. Ainda tem outros exércitos para você derrubar, mas eu quero te dizer: você vai vencer. No final você vai vencer. No final nós vamos ver que o Deus a quem nós servimos, Ele nos faz sermos mais do que vencedores. É aquela música de domingo que nós cantamos, do Fernandinho. Vamos adorar. É a música de... Essa música nós cantamos no domingo. Vamos adorar o Senhor, porque essa letra aqui é uma letra como se fosse a voz de Deus, como se fosse Deus falando com a gente. O que você vai cantar é aquilo que Deus já falou para nós por meio das suas escrituras. Toda letra tem porções da palavra que Deus falou para nós. Tem uma porção que Ele fala: eis que estou à porta e bato. Tem uma porção que Ele fala assim: você que está cansado e angustiado, venha. Então vamos adorar, porque essa é a voz de Deus para nós. Ministério profético, se precisar orar com alguém, pode andar e orar com as pessoas, amém? Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que veio ter a terra feito secar. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. O povo de Israel, quando estava diante de lutas, diante de guerras, eles adoravam. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei.
Lembre-se que no meio desse louvor você vai falar: venha, amém? Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Venham aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Fala pro teu irmão: venha aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Olha pro teu irmão, fale: venha aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, amém? Todo cansado, oprimido, vá até Jesus. A obra Ele vai fazer em nós, amém? Levante suas mãos aos céus. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por Teu Espírito Santo que está entre nós. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é mais poderoso que todos os principados e potestades. E sabemos que o Senhor começou essa obra na nossa vida e o Senhor vai completar. Então faz a obra por completo em nós. E Senhor, faz com que cada um que está aqui nessa noite não abra mão, ó Deus, da sua liberdade. Não abra mão do seu direito de ser livre e de vencer diante dos principados e potestades. Porque o Senhor que está sobre nós é maior do que tudo isso. Abençoa cada um na volta para sua casa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vai na paz, Deus te abençoe. Se nós não oramos por alguma coisa, você vem para frente que nós vamos orar por você, amém? Aqui vai estar o Ministério Profético, os pastores vão estar aqui na frente. Se você precisar de alguma oração, vem para frente que nós vamos orar por você, mas venha rápido, tá bom? Deus te abençoe, até amanhã no Shabat, 19h30, chegue antes, tira teu sapato, passa em casa, lava o pé. Estou brincando, né? Venha pronto para adorar o Senhor.